boas notícias. Deus ainda é um Deus de milagre. Por isso que nessa última semana eu aprendi. Você pode falar assim, mas você é pastor, você ora todo dia, mas essas 2 últimas semanas eu aprendi o que é orar, e desgastar em oração, e buscar a Deus. E daquilo que eu vou dizer aqui hoje, uma das coisas que mais me marcou esses dias foi quando Jesus disse para mim: não ore por cura pelo Felipe, ore para que a minha vontade seja estabelecida. Irmãos, foi duro orar isso, porque na hora que o Senhor falou comigo, eu falei: o Senhor vai levar ele. O Senhor vai levar ele, o Senhor está mandando eu orar para que a sua vontade seja estabelecida, então quer dizer que o Senhor não pode curar ele. E o Senhor disse: aprenda a confiar em mim. E eu quero dizer que essa talvez seja a oração mais difícil que nós podemos fazer. Ainda que pareça ser a mais fácil, Senhor, faça a tua vontade. Mas pode ter certeza que pode ser a mais difícil que você vai fazer. Mas quando a vontade de Deus é estabelecida, há gozo, a paz e a alegria. A gente precisa aprender a orar. E essa foi a oração de Jesus: Senhor, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi estabelecida na vida de Jesus. Se foi estabelecida na vida do Filho, quanto mais nas nossas vidas, não é verdade? Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Agora eu queria que você adiantasse, fosse até o versículo 21. Então o Senhor fez roupas de pele e vestiu Adão e a sua família. Hebreus 10, versículo 5, diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido de uma vez por todas. Agora eu queria que você abrisse, eu vou ler alguns textos aleatórios e depois nós vamos costurar isso juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 26, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Agora pode fechar sua Bíblia, vamos orar. Senhor, eu quero colocar aqui as nossas vidas na tua presença essa noite. Todos que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso bom depósito, para que a tua palavra possa gerar transformação no nosso coração. Mais, Senhor, do que informações, nós oramos por transformações aqui hoje. Que o bom depósito, que o nível de revelação e de entendimento possa cair no nosso espírito, Senhor, e nós possamos ser tratados e treinados a ouvir e perceber a tua voz no nosso coração. Fala conosco e confronta-nos na medida e na proporção que nós precisamos ser confrontados. Consola-nos na medida e na proporção que nós precisamos ser consolados. Cura-nos na medida que nós precisamos ser curados. E eu creio que essa noite, Espírito Santo, o Senhor vai virar chaves aqui no nosso coração,
do mais novo, do mais jovem que te conheceu ao mais velho, e aquele que ainda não te conhece, todos nós experimentaremos de uma doce e preciosa graça do Senhor que essa noite. Cobre aqui as nossas vidas e nos abençoe com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero, antes de entrar na palavra, fazer toda esse panorama com vocês desses 3 textos que nós lemos. O primeiro texto nós estamos lendo Gênesis 3, e aqui o homem está no Éden. Gênesis 3 é o relato da queda do homem. O homem estava no jardim, desfrutando da benesse, da benevolência de Deus. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que a serpente entra no jardim. E a Bíblia tinha dito que o dever do homem era guardar e cuidar do jardim. Essas 2 palavras são palavras de proteção. O papel do homem era proteger o jardim que Deus tinha estabelecido. Mas a Bíblia diz que a serpente entra no jardim. E a Bíblia diz que a serpente seduz Eva. Talvez você possa pensar que Adão estava fazendo a lavoura, cuidando do paisagismo do jardim, mas teologicamente é constatado que Adão estava ao lado de Eva, ouvindo o que a serpente falava. E em momento nenhum Adão se posicionou naquilo que ele precisava fazer. Então a Bíblia diz que Eva come do fruto, Adão come do fruto e os seus olhos são abertos, e eles percebem que estão nus. A Bíblia vai dizer no capítulo 3, no verso 7, que eles encontram folhas de figueiras e pegam essas folhas de figueira para se cobrir, por vergonha da sua nudez. O texto continua relatando, e aí Deus vem ao jardim como era de costume ao jardim, e ele encontra aquele cenário de agora já não havia mais a santidade e a glória que ele tinha derramado sobre o homem. Pelo contrário, a glória tinha ido embora por causa do pecado. Então Deus dá sentença para o homem, sentença para a mulher, sentença para a serpente. Mas ele faz algo que muitas vezes a gente não percebe na leitura do texto. Ele sacrifica um animal. Porque a Bíblia diz que Deus vestiu eles de pele de animal. Então houve um sacrifício para que eles pudessem estar vestidos. Quando nós lemos Hebreus, nós vemos que a correlação do cordeiro sacrificial em Jesus é a mesma. Jesus se tornou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre, e a Bíblia vai dizer que de uma vez por todas não era mais necessário sacrifícios oferecidos anualmente, porque Jesus tomou a forma de homem, morreu como um cordeiro pelo nosso pecado. Está aí mais uma vez em Jesus a configuração de sacrifício. Quando nós lemos agora a última ceia, nós estamos lendo a declaração de um homem que estava à beira da morte, de cruz, se sacrificando por toda a humanidade. Ele foi sacrificado e se colocou como sacrifício vivo para o perdão dos nossos pecados. Então essa palavra aparece em toda a narrativa bíblica. Essa palavra ela aparece porque o estabelecimento do reino de Deus é feito através de sacrifícios. E Deus nunca negligenciou nenhum nível de sacrifício que eu, como homem, ou como esposa, como filho, como marido, fizesse em prol de uma causa. Pelo contrário, Deus sempre respeitou o sacrifício que era feito de forma legítima. E que muitas vezes nós, na configuração de igreja contemporânea que temos, não entendemos a profundidade do que é essa palavra. Porque essa palavra tem o poder de mudar o destino de uma pessoa. Se você não se lembra, quando nós lemos todos os livros do Antigo Testamento, até o livro de Malaquias, nós vemos uma periodicidade. De ano em ano os homens iam e apresentavam um sacrifício substitutivo. E lá tratava um cordeiro de um ano. Ele precisava pegar aquele cordeiro, cuidar desse cordeiro por um ano, pegar esse cordeiro e levar diante de Deus para apresentar esse cordeiro.
E é interessante que a obrigação desse homem era pegar o cordeiro de recém-nascido e cuidar desse cordeiro durante um ano. Não era ir no rebanho e escolher Duni, eu vou escolher você e vou levar para sacrificar. Não. A responsabilidade era cuidar desse cordeiro durante o ano inteiro. Por que a lei era pegar o cordeiro e cuidar dele um ano inteiro e apresentar como sacrifício? Porque tinha que haver dor. Quando aquele cordeiro era degolado, precisava sentir dor, porque ele estava no meu lugar. Só que durante as eras nós paramos de entender o que é sacrifício. Por que nós paramos de entender o que é sacrifício? Porque nós perdemos a capacidade de pagarmos preços responsáveis por aquilo que Deus precisava fazer e quer fazer nas nossas vidas. Se você tem mais de 10 anos de crente, tem mais de 10 anos que você vem na igreja, você com certeza já ouviu o termo de pagar preço por alguma coisa. Eu vi pessoas pagando preço por casamentos, por filhos, por vícios, e vi Deus vencendo barreiras e grilhões e trazendo vitória, quando havia alguém disposto a pagar um preço. Talvez essa seja a tônica que nós precisamos entender como exército de Deus que nós somos, porque por muitas vezes nós estamos colocando na conta de Deus aquilo que nós deveríamos tomar como posse das nossas responsabilidades como homens e mulheres de Deus que nós somos. Eu e você, dá uma olhada para quem está do seu lado, diz para ele: eu e você, nós dois recebemos de Jesus a chave do inferno. Isso significa que quando nós nos levantamos em oração, nós temos o poder, como Jesus disse, de abrir e de fechar o que está no céu. Ele disse: aquilo que ligares na terra será ligado, e aquilo que for desligado na terra. Nós temos uma autoridade dada por Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus diz: existem espíritos imundos que só saem com jejum. Ele está dizendo: existe um lugar e existe um momento da nossa vida que nós vamos precisar sacrificar alguma coisa para que algo ruim saia das nossas vidas. Volta à tônica do sacrifício. O que eu quero mostrar para você aqui hoje é que enquanto nós não entendermos o espírito sacrificial que tange o evangelho, nós vamos continuar vivendo a superficialidade de vir à igreja. Eu acredito que a maioria das pessoas que se desviaram da presença e dos caminhos do Senhor se perderam porque perderam isso daqui. Perdeu o espírito sacrificial. Eu quero mostrar isso para vocês, eu quero construir isso com vocês. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. É um texto bem conhecido, que talvez você já deve ter ouvido isso muitas vezes, e foi por causa desse texto que você perdeu a perspectiva de sacrifício. Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos cordeiros. Em outras traduções, nós temos até música que canta isso: obedecer é melhor do que sacrificar. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? A grande questão é que obedecer é melhor que sacrificar. Estou mexendo no meu microfone. Oi? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu acho que mexeram. A questão é: obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós lemos isso, foi nos ensinado
que eu não precisava mais de sacrifícios, eu só precisava obedecer. O problema é que Samuel está dizendo que um é melhor do que o outro, e isso não anula um. É como eu dizer para vocês: comer picanha é melhor do que comer sushi. Com certeza, não é? Mas não? Comece a confusão. Não quer dizer que picanha anula comer sushi. Tipo, quem come picanha não come sushi. Não foi isso. Um é melhor do que o outro. Isso significa que um não anula o outro. Um só é melhor do que o outro. Jesus está dizendo, Samuel está dizendo, obedecer é melhor do que você sacrificar. Ele não está dizendo você não deve mais sacrificar em nada. Você tem que obedecer acima do seu sacrifício. Por quê? Por que Samuel disse isso para Saul? Porque Saul estava pegando cordeiros e sacrificando quando não era papel dele. Então Samuel, que tinha legitimidade de Deus para oferecer o sacrifício, disse: se você tivesse me obedecido, talvez você nem precisava estar sacrificando. E nós lemos esses textos e pensamos: então eu não preciso mais executar nenhum tipo de sacrifício. Claro que não. Não é isso que o profeta está dizendo. É óbvio que Deus não está dizendo para você pegar um cordeiro e ir lá sacrificar, porque nós não estamos falando de ritos, nós estamos falando de princípios. Existe um princípio de sacrifício e um espírito sacrificial que tange o Evangelho, que nos ensina a abrir mão de nós mesmos e obedecer ao que Jesus está mandando. Deixa eu te contar uma coisa. Sermão do Monte, se você puder abrir comigo no livro de Mateus capítulo 5, abra aí para mim. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando, e por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É lindo isso, não é verdade? Bem-aventurado é aqueles que são puros de coração. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Dá uma olhada para o seu irmão e pergunta para ele: o que é ser pobre de coração, pobre de espírito? O que é ser misericordioso? Quando é que eu preciso exercer misericórdia? Quando é que eu tenho fome e sede de justiça? Quando é que eu sou pobre de espírito? Quando é que eu preciso regozijar porque eu estou sendo perseguido? Nós lemos esse texto de uma forma poética e não entendemos o que Jesus está dizendo. Falou: olha, um dia, a palavra pobre de espírito não é ser pobre só financeiramente, mas a palavra pobre de espírito é a junção de uma palavra dizendo aquele que curva o seu coração em dependência. É aquele que depende único e exclusivamente de Jesus, não tem mais saída para ele, ele dobra o seu coração. Ou seja, não tem mais opção, ou você se dobra, ou acabou. Quando isso acontece na sua vida? É um bom momento? Quando você tem fome e sede de justiça, é porque você está sendo injustiçado. Quando que você tem que exercer misericórdia? Quando as coisas não estão indo bem, quando as pessoas estão te perseguindo. Aí Jesus olha e fala: bem-aventurado, você vai ser feliz quando você olhar para a circunstância, ter vontade de reagir, mas é exercer misericórdia. O Espírito vai te ensinar, mas a carne vai dizer: reage e faz alguma coisa.
Nós lemos de forma poética e pensamos, não, é lindo porque eu vou ser bem-aventurado, e bem-aventurado é o reino de Deus. Só que Jesus está dizendo, você vai ter que sacrificar a sua carne para ser bem-aventurado no céu. Você vai ter que se sujeitar a infâmias, a perseguições, a maus momentos, a tribulações, para entrar no reino dos céus, porque felizes serão aqueles que se submeterem na sua carne, em prol da vontade do Espírito. Jesus não está dizendo que vai ser fácil, muito pelo contrário, Ele está dizendo, vai doer. E muitas vezes nós estamos impregnados de um evangelho que diz para a gente, você vai vencer. E é óbvio que nós vamos vencer, porque a Bíblia diz que nós já fomos vencedores quando Cristo declarou que está consumado. Mas o grande problema é que quando nós nos enganamos achando que as nossas vivências e existência nessa terra vão ser vivências e existências só de vitória, porque em algum momento Jesus vai olhar para você, vai olhar para mim e falar assim, aonde que está o seu espírito sacrificial? Aonde que está na sua vida aquela coisa que você sabe que não gosta de fazer, mas vai fazer em prol de algo maior do que você? Quando é que você vai doutrinar a sua alma por algo que você não gosta de fazer? Você vai ouvir coisas que você não gosta de ouvir, você vai sentir coisas que você não gosta de sentir, mas vai calar sua boca em prol de algo maior do que você. E eu não estou dizendo isso na igreja só, porque quando você está começando no mercado de trabalho, você ouve muita abobrinha, ouve ou não ouve? Quando você está na faculdade, você ouve um monte de abobrinha, de pessoas que estão acima de você, e você tem que ir digerir, porque o seu alvo é maior do que isso. Quando nós não entendemos o espírito sacrificial que tange o evangelho, eu vou pegar o texto de Lucas 18, que é o texto do jovem rico, que Jesus diz para ele se apresenta para Jesus, e Jesus disse assim, mestre, como eu poderei ter a vida eterna? E Jesus disse, cumpra os mandamentos, ou seja, obedeça. Ele chega para Jesus e diz, eu faço tudo isso. Então Jesus diz para ele, então vem, pega tudo que você tem, renuncia a tudo e me segue. O que Jesus estava dizendo? Sacrifica a sua riqueza. O que ele fez? Dá uma olhada para quem está do seu lado e diz, obediência sem renúncia não te leva a conhecer a Deus. O grande problema desses momentos que nós estamos vivendo é um evangelho onde nós estamos buscando obedecer, e com o título de obediente estamos dizendo, Deus, agora eu preciso que o Senhor faça na minha vida. Eu estou cumprindo tudo. E eu vou te dizer uma coisa, sabe o que Jesus mais combatia quando estava nessa terra? Esses homens que diziam, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Deus está dizendo, isso aqui para o que vocês estão fazendo, não importa, se o coração de vocês não estiverem prontos para isso. Eu disse aqui que a maioria das pessoas que se afastaram do evangelho foi porque não aprenderam a renunciar na sua caminhada. Porque quer ver um lugar que dá problema? É a igreja. Quer ver um lugar que tem problema, e tem pecado, e tem confusão, e tem fofoca, e tem pau quebrando, e tem tudo que você pensar de ruim? É a igreja. Não pense, irmão, que essa pessoa está do seu lado aí, ó, pode ser um fofoqueiro que está olhando sua vida aí para falar mal de você depois do culto. É verdade. Vai chegar lá no final do culto, vai falar assim, o pastor estava falando assim, deve estar dando de direta para a igreja. É verdade. A gente mesmo fica conversando com a gente mesmo. Então, será que esse pastor está sabendo dos meus problemas? A gente não entendeu que a gente caminha em comunidade e como igreja, não é por causa da perfeição, mas por causa da nossa imperfeição. É porque nós somos imperfeitos, e é nessas imperfeições que superabunda a graça, porque eu preciso morrer para andar com você. Você precisa morrer um pouquinho para andar comigo, porque quando a minha imperfeição se manifestar, isso vai te incomodar. Quando a sua imperfeição se manifestar, isso pode me incomodar, e eu preciso calar minha boca.
Porque é melhor eu estar do seu lado imperfeito, você do meu lado imperfeito, mas caminhando em Cristo, do que ser o dono da razão e te tirar dos caminhos do Senhor. O problema é que nós nos tornamos legalistas. Quando nós fazemos algo que nos dói fazer, mas fazemos, nós queremos cobrar do outro. E quando nós vemos que o outro não fez o que nós fizemos, o que começa a acontecer? Ah lá, não quer fazer o que eu fiz, eu estou pagando um preço, eu estou orando e o cara não está orando, eu estou levando as pessoas para a igreja, no GC, e ninguém está levando, eu estou pagando um preço, estou indo lá, estou sofrendo, e ninguém está fazendo. Aí a gente começa a cobrar do outro algo que não é do outro, algo que é seu. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Você já viu alguma coisa errada na igreja? Você já viu alguma coisa que você não gostou na igreja? Alguém já falou alguma coisa que você não gostou? Você já viu coisa que te revoltou na igreja? Nunca mais eu boto o pé nesse negócio. Sabe por que Jesus te mostrou isso? Porque Ele queria te usar para resolver. Só que quando nós olhamos e falamos assim, o problema não é meu, o problema é do pastor. E nós nos enchemos das nossas razões para dizer, eu não preciso passar por isso, eu não preciso viver isso, eu não quero que ninguém caminhe comigo por causa disso. E nos afastamos não só da igreja, nos afastamos de nós mesmos, porque nós perdemos uma das coisas mais importantes do Evangelho, o amor sacrificial. Sabe como Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Sabe como Paulo amou a igreja de Cristo? Morrendo por ela. Sabe como Pedro amou a igreja de Cristo? Morrendo por ela. Sabe como Mateus amou a igreja de Cristo? Morrendo por ela. E por que eu e você não queremos abrir mão nem das nossas razões pelo nome de Jesus? Jesus não chamou a gente para cumprir tabela. Jesus não chamou a gente para chegar aqui e estar aqui todo domingo sentado na mesma cadeira. Jesus não chamou a gente para fazer as mesmas coisas, os mesmos ritos. Pelo contrário, Ele combateu isso dia a dia na sua estadia aqui. Quando nós lemos Malaquias no capítulo 1 ao 3, nós vemos que Deus fazia um protesto dizendo, eu não quero o seu sacrifício, eu não quero o seu sacrifício, porque o seu sacrifício é mecânico e religioso. Eu quero que vocês sacrifiquem porque o coração de vocês sabe pelo motivo que vocês estão sacrificando. Jesus começa a dizer através do profeta, era melhor vocês fecharem o templo do que fazer perder meu tempo com vocês. Porque sacrificar, se o seu coração não arde por aquilo, é só religiosidade. Vir na igreja só por vir, sinto muito, é religiosidade. Orar por orar é somente religiosidade. Fazer seu devocional, pastor, eu faço devocional 2 vezes por dia. Se você faz devocional e seu coração não queima quando você faz isso, é só rito, religiosidade. O que Deus está querendo de mim é uma obediência, mas Deus espera de mim um amor sacrificial. Aquilo que me diz, eu não tenho vontade de fazer, eu não tenho interesse de fazer, eu não estou sentindo nada para fazer, mas eu vou fazer, porque aquilo que eu estou fazendo vai engrandecer o reino de Deus. Aquilo que eu estou fazendo vai impactar alguém para o reino de Deus. Aquilo que eu estou fazendo pode ser prejudicial até para mim, mas o nome de Jesus vai ser glorificado através daquilo que eu estou sacrificando. Jesus nunca nos chamou de voluntários, Jesus nos chamou de servos. Por que Jesus nos chamou de servos? Porque o servo não escolhe, o servo faz o que o Senhor manda ele fazer. Quando nós não entendemos essa realidade, nós começamos a escolher aquilo que nos agrada fazer no reino de Deus. E eu vou te contar uma coisa, não conta para ninguém não.
A maioria das coisas que você faz para Deus, você não tem prazer nenhum no que está fazendo. Quando você está com o seu joelho dobrado, e ora um dia, e ora 2 dias, e ora 3 dias, e ora 4 dias, e ora 5 dias, e ora 6 dias, e parece que nada está acontecendo, a sua alma vai dizer para você: o que você está fazendo aí? Não é verdade? O que você está fazendo aí? Você está perdendo o seu tempo. Só que nós somos uma geração imediatista, nós queremos resultados agora. Só que sacrifício leva tempo. Sacrifícios levam tempo para serem consumados. Eu quero perguntar algo para você. Pelo que você está disposto a sacrificar a sua vontade? Pelo que você está disposto a abrir mão das suas razões? Pelo que você está disposto a abrir mão das suas opiniões, para que o reino de Deus cresça através de você? Sabe, nem sempre vai ser fácil abrir mão da sua vida. Pelo contrário, abrir mão dói, não dói? Abrir mão dói? Abrir mão da sua razão dói ou não dói? Pedir perdão quando está certo, ainda que esteja certo, dói ou não dói? Mas pode ser que uma pessoa é livre livre do inferno por causa de um posicionamento seu. Pode ser que a sua família se conheça Jesus por causa de um posicionamento seu, por causa de um sacrifício que você fez na sua alma. Paulo falava sobre isso. Não vivo mais eu, mas Cristo. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo: a minha vontade morreu, e não importa mais a minha vontade, importa que eu faça a vontade de Deus. Quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendermos que quando Cristo nos chamou para o monte do Sermão do Monte, para dizer: bem-aventurado, quando você for perseguido, fica feliz, Ele está dizendo: ressignifica isso. Muda a sua perspectiva disso. Quando as coisas não forem boas como você planejou, fique feliz com isso, porque de alguma forma eu estou tentando te ensinar que não é da forma como você espera, é a forma como eu quero fazer na sua vida. Não é do jeito que você planejou, é a forma como eu planejei na sua vida. A escola de Deus não é a escola que nós estamos acostumados, não é retilínea, não é cartesiana. A escola de Deus não é fazer uma provinha e passar de nível. A escola de Deus vai nos tratar de dentro para fora. Vão nos ensinar a passar por desertos e desertos, até a gente aprender que a nossa vontade precisa estar estritamente submetida à vontade de Deus. E não importa se a sua vontade é boa, e não importa se as suas intenções são boas, e não importa se o seu desejo era maravilhoso, ele precisa estar submetido à vontade de Deus, e ponto final. Quando nós entendemos essa verdade, de que a nossa vida já não é mais nossa, a nossa vida foi entregue na cruz, e nós vivemos uma vida segundo a cruz, porque Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a vida dEle. Então já não importa mais as minhas opiniões, não importa mais os meus desejos, não importa mais aquilo que eu digo, importa o que Ele vai ganhar através do que eu faço, do que eu digo e do que eu penso. A grande pergunta é: o que Jesus está ganhando quando você abre a sua boca para falar o que você fala? O que Jesus está ganhando quando você e eu nos comportamos com as nossas famílias como nós nos comportamos? Porque numa briga, cada um tem as suas razões, mas a minha pergunta é: o que Jesus está ganhando no meio da briga? Cada um tem suas posições, o que Jesus está ganhando no meio disso?
nos seus planos, Senhor, me prospera, faz isso e faz isso. O que Jesus está ganhando nos planos que você tem? Se você avaliar e dizer nada, então você está vivendo querendo os seus planos e não os planos de Deus para você. Se nós não amadurecermos e pensarmos o que a minha vida pode impactar o reino de Deus, nós estamos pensando errado. Se nós não amadurecermos para fazer certos tipos de perguntas, como: o que eu posso fazer para te agradar? Porque normalmente nós perguntamos: o que o Senhor pode fazer por mim, Deus? O que o Senhor pode fazer pela minha família? Mas a pergunta deveria ser: como eu, Jesus, posso cooperar com os seus planos na minha família? Quais são os seus planos para minha casa? Quais são os seus planos para meu casamento? Quais são os seus planos para minha vida profissional? Como eu posso cooperar para que os seus planos se executem na minha vida? E então nós vamos começar a entender que não importa se ofendam a gente, não importa se escandalizem conosco, não importa se nossos resultados não são os resultados que as pessoas esperam. Importa é se Deus está conosco ou não está. Eu quero fazer uma pergunta com você. Você tem certeza que Jesus caminha durante a semana do seu lado? Nas suas decisões, no seu trabalho, nas suas relações, no exercício que você faz, na academia que você vai, na faculdade que você vai, Jesus está caminhando com você? Ou ali é só você e você mesmo? Eu acredito que as nossas razões precisam ser destronadas, e isso só pode acontecer quando nós entendemos que a nossa vida já não é mais nossa, quando tudo mais não importa, porque agora eu vou obedecer, ainda que eu tenha que abrir mão da minha vontade. Eu vou fazer, ainda que isso não me gere prazer e lucro nenhum. Eu vou fazer porque foi aquilo que Ele queria que eu fizesse. E não importa se não vão bater palma para mim, e não importa se não vão me elogiar, e não me importa se não vai ter prazer nenhum no que eu estou fazendo. Eu vou fazer porque essa é a vontade dEle na minha vida. Renunciar é a chave da maturidade cristã. Renunciar é a chave do relacionamento com Deus. Renunciar é o que vai te dar musculatura para viver os dias maus. Porque a renúncia é o penhor que você tem como garantia de que eu tenho certeza, porque eu abri mão, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Todas as vezes que a nossa alma dói e a gente busca a Deus, se nós estivermos nos lugares errados e a nossa vontade prevalecendo, nós buscamos a Deus e pedimos a intervenção, mas nós nos sentimos culpados, porque nós sabemos que nós não obedecemos quando deveria ter obedecido. Mas quando nós entendemos o nível de que estamos e renunciamos, dizemos: Senhor, eu vou fazer, custe o que custar, eu vou tomar essa decisão, ainda que eu seja prejudicado, eu vou renunciar. E as coisas começam a dar ruim, e eu tenho algo para chegar diante de Deus e dizer: Deus, a minha vida não é mais minha, eu já morri lá naquele dia, quando eu abri mão disso. Agora essa causa já não é mais minha, essa causa é sua. Por favor, me mostra o que eu tenho que fazer para cooperar com o Senhor diante disso. E você já não carrega mais culpa, mas agora aquilo que te oprimia não vai mais te oprimir. Por isso que eu disse que a oração mais difícil que alguém pode fazer é dizer: Deus, seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Sabe quem pode orar isso? Quem não tem mais a sua própria vida, quem já morreu para si mesmo, quem já disse: olha, ainda que aconteça o pior, eu vou glorificar a Deus, porque a minha vida já não é mais minha. Eu quero perguntar para você essa noite:
quais áreas da sua vida que você precisa orar isso essa noite. Porque existem áreas que você está segurando e se estressando. E é interessante que a palavra estresse ela é originária da engenharia, aonde uma viga, uma coluna, ela começa a receber sobrepeso e ela começa a tremer e começa a esfarinhar e para cair. E muitas vezes na sua vida você está sustentando coisas que deveria ser Deus sustentando na sua vida. Só que nós não entregamos para Deus porque nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. Aí Deus vem no livro de Romanos e diz: a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Só que isso para a gente não importa, a gente quer que a nossa vontade seja feita. Nós queremos que o que nós queremos seja feito. Isso é a denúncia de que nós não estamos prontos para viver o melhor de Deus na nossa vida. Porque o melhor de Deus vai impactar o nosso melhor. Porque o melhor de Deus não é aquilo que você imaginou, mas é aquilo que Ele sonhou para você antes da fundação do mundo. O melhor não é o melhor no prazer da sua carne, mas é o melhor que vai levar você a uma vida eterna. Se nós não entendermos isso, se nós não debruçarmos a nossa vida nisso e olhar para cada ponto da extensão da nossa vida e dizer: Senhor, no meu casamento, que seja feita a Tua vontade. Senhor, na minha relação com o Senhor, que seja feita a Tua vontade. Senhor, nos meus negócios, que seja feita a Tua vontade. Senhor, nos meus filhos, que seja feita a Tua vontade. Senhor, nos meus sonhos, que seja feita a Tua vontade. Se nós não aprendermos a orar isso, nós seremos como as crianças pedindo pirulito para o pai, que sabe que não pode dar açúcar para o filho. Só vai demonstrar o nosso nível de infantilidade, de alguém que está querendo que a vontade dele seja feita, quando nós temos um pai que tem uma vontade melhor do que a nossa. Mas para conhecer essa vontade, nós precisamos aprender a sacrificar a nossa vontade, para que a vontade dele apareça nas nossas vidas. Eu sinto em dizer que todas as áreas que você tem feridas, que todas as áreas que você tem revoltas, que todas as áreas que você tem amarguras guardadas, que você tem conflitos guardados, são áreas que não houve sacrifício. Todas as áreas que você aprendeu a sacrificar, você vive em paz, porque a sua vida já não é mais sua, as razões não são mais suas. Agora, quem justifica você é Deus. Eu queria te convidar para a gente orar um pouco, mas para que a gente pudesse orar como adultos, até porque as nossas crianças estão lá no Kids. Eu não quero doutrinar meninos e eu não tenho a intenção nenhuma, eu digo isso para cada pessoa que chega nessa igreja. Eu não desejo pastorear crianças, o meu sonho é pastorear homens e mulheres adultos. E pastorear homens e mulheres adultos não é dizer para vocês o que é melhor para vocês, é ensinar vocês a amadurecer e conhecer o Deus que sabe o que é melhor para vocês. Sabe como nós podemos fazer isso? Quando nós submetemos a nossa vida à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos estar sofrendo, dizendo: Deus, não aguento mais. Você já disse isso? Deus, não aguento mais. Talvez você não aguenta mais porque a carga não era sua. Talvez você não aguenta mais porque não era para você carregar o que você está carregando. Talvez era para você já ter entregue isso para Deus e pedido: Deus, que seja feita a Tua vontade, e descansado. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.